A paz do Senhor, mais uma vez aqui na presença do Senhor para exaltar e para bendizer o santo nome do Senhor. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor com corinhos da harpa cristã. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o céu, para o céu, para o seu louvor. É o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendendo aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos Reis. É que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu
suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. E me deu a vitória. Glória a Deus, aleluia. Abram suas Bíblias em 2 Reis 8. A sunamita recebe de volta a sua propriedade. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra que acabamos de ler. Fala conosco na tua palavra, pois o Senhor é que tem a direção para nós neste sábado, nesta manhã. Te pedimos e já te agradecemos pela direção, pelo novo do Senhor, pela nova palavra. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, aqui a palavra do Senhor é bem clara. Depois do filho dela ter ressuscitado, o Senhor fala para Eliseu falar para ela sair da cidade, porque haveria fome, haveria escassez, haveria falta, né? Porque nossa vida é assim. Um dia estamos alegres, um dia estamos contentes, um dia está na fartura, um dia está passando apertado. E Deus sempre nos prevenindo. E Deus sempre nos dando direção. E Deus sempre nos ajudando. E Deus sempre dando direção e provendo o que nós necessitamos. E nós não precisamos de muito. Nós só precisamos do necessário.
E o Senhor, Ele tem o necessário para nos dar. E não deixar nada faltar. Mas nós temos que ser obedientes. Esta mulher, ela foi obediente. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Pois ela não pediu para ser mãe. Ela não veio falar com Eliseu para ser mãe, para orar por ela. Mas Deus sabia. Deus sabia o que tinha no coração dela, do que ela precisava. E fez com que Eliseu, soubesse, viesse a saber que ela não tinha filho. E ele orou por ela, profetizou na vida dela, e ela teve o filho. Depois o filho veio a sentir dor de cabeça, como nós sabemos, forte, e veio a falecer. Mas depois que Eliseu, com o poder de Deus, ressuscitou a criança, ele fala novamente com ela. E ela obedeceu, porque ela sabia que ele era homem de Deus. E fez o que ele pediu para ela fazer. Ela foi obediente. Ele foi obediente a Deus, falando com ela, que durante 7 anos o que ia acontecer. E ela saiu da cidade. Depois de 7 anos ela voltou. E quando ela vai falar com o rei, quem ela encontra? Geazi, falando com o rei. Olha o que a obediência a Deus faz. E Geazi que contou para o rei que Eliseu era um homem de Deus, o que Eliseu fazia. Eliseu era boca de Deus. Transmitia o que Deus falava com ele. Porque Deus não fala com qualquer pessoa. Ele usa os servos dele para falar. Os servos que têm obediência. Se você sabe que não é obediente, como que Deus vai falar contigo se você não é obediente? Se você não obedece a Deus, só faz o que quer, na hora que quer. Só dá recado se quiser. Deus entrega e não dá. Deus, Ele entrega um dom. Mas quando Deus vê que não está usando mais o dom, Ele tira sim. Muitos falam que não tira. Tira sim, Deus tem poder de dar, Deus tem poder de tirar. Deus tem poder sim. Aí muitas das vezes a pessoa acha que está sendo usado por Deus e já não é mais por Deus. Quando Deus tira, se ainda continua em obediência, Ele não tira. Mas se andar em desobediência, por quê? Que Ele vai continuar fazendo através da pessoa que está desobediente, que está igual a pessoa do mundo, fazendo o que quer, na hora que quer, falando o que quer, ouvindo o que quer, dizendo o que quer. Como que Deus ainda vai usar? Ele não é mais Deus. É o espírito do engano. Aí acha que está sendo usado por Deus. Eu faço isso, faço aquilo, mas continuo sendo usado por Deus. Que Deus o quê? Deus tem poder de dar, Deus tem poder de tirar. Deus conhece a nossa voz. Deus sabe o que nós pensamos, o que nós falamos. Ele conhece a nossa voz. Ele sabe quando eu e você está orando. Ele sabe quando eu e você está em obediência ou está desobedecendo. Deus sabe quando eu e você está mentindo. Deus dá, Deus tira sim. Quem foi que disse que Deus o tira? Não está escrito aqui na Bíblia que Deus entrega dom e não tira dom.
Não, não é assim, não. Não é assim. Deus usa os seus. Os que não é dele, ele não usa. Ele não usa os que não é dele. O que está com o pé lá no mundo e outro dentro da igreja, ele não usa. Ele te dá alerta, ele fala contigo, mas muito sabe que está falando com ele, com ela, mas não desperta. Muito sabe que está falando com ele, que é Deus que está falando, mas não está nem aí porque Deus está falando, não quer se consertar mais, não quer obedecer mais, só quer fazer o que quer, está todo irritadinho, está todo amostradinha. Glória a Deus, aleluia. Então seja obediente como era Eliseu, seja obediente como foi a sunamita. A sunamita, ela recebe de volta a sua propriedade. E ela recebeu como estava? Não. Ela não recebeu como estava, não. Ela recebeu próspera. Ela recebeu as terras de novo com prosperidade. Viu como é bom obedecer o Senhor? Como é bom ouvir o Senhor e obedecer. Não é só ouvir e fazer de conta que vai fazer e não fazer, não. É ouvir, guardar, fazer o que o Senhor tem mandado. Glória a Deus. E antes dela apresentar a lira, alguém já estava falando dela. Já estava falando por ela. Antes de você chegar, Deus já vai ter falado por você. Deus já vai ter enviado alguém para falar de você. Para ele ou para ela. Antes de você procurar um trabalho, Deus já vai ter enviado alguém para falar de você. Que você é uma boa pessoa, que você é um trabalhador, que você é responsável. Que você é responsável. E ele ou ela é responsável. É trabalhador. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus usa alguém para nos apresentar. Deus, ele envia alguém para nos apresentar. E nós, quando obedecemos, tem além do que nós imaginamos. E ela chegou na bonança. Ela não teve preocupação para ter bonança. Ela chegou e já pegou tudo no caminho, tudo arrumado, na bonança, prosperidade. Porque tudo que aquela terra produziu, ela encontrou. Ela já chegou e já estava tudo lá, esperando ela. E Deus diz esta manhã, chegou o tempo de bonança. Chegou o tempo de restituição. Chegou o tempo de devolução. Com juro e com correção. Tudo que pedimos, tudo que confiamos, tudo que oramos, tudo que plantamos na oração, no jejum, na perseverança, na confiança, com amor, com atitude, vamos receber, porque chegou o tempo de restituição, chegou o tempo de bonança, chegou o tempo de viver bem o que Deus nos prometeu. É o Senhor que vai fazer voltar para as nossas mãos
tudo que Ele prometeu, tudo que saiu, tudo que perdemos, tudo que saiu do controle das nossas mãos, chegou o tempo de voltar para as nossas mãos, porque é o Senhor que vai fazer voltar para as nossas mãos, porque Ele prometeu e chegou o tempo dele cumprir. O cesto pode estar vazio, mas hoje Deus está enchendo, nesta manhã, Deus está enchendo o cesto novamente. Vai ter fartura. Não para desperdiçar, porque é pecado desperdiçar. Mas chegou o tempo de cestos cheios. Chegou o tempo das finanças. Está gorda, né? Como se diz, da poupança. Está gorda. Chegou o tempo do Senhor cumprir promessas na nossa vida. Se foi promessa de salvação, de libertação, de transformação, Deus vai fazer. Se foi promessa de cura, de livramento, Deus está fazendo. Se foi restituir casamento, ainda esse ano, Deus está fazendo. Creia tão somente. Não creia desanimado. Será não? Será, será. Ponto final. Será, é será. Enquanto tiver no será, será. Mas vai ter prosperidade em todas as áreas. Na saúde financeira, espiritual. Em todas as áreas. No casamento, na vida com sua família. Vai ter prosperidade. Glória a Deus, aleluia. Porque ela viveu assim 7 anos. Mas quando voltou próspera. Voltou. E quando ela voltou, já estava esperando por ela a prosperidade lá. De onde ela saiu. E ela não precisou nem se preocupar com as plantações, não precisou de se preocupar com quem estava trabalhando lá, nas terras da onde ela saiu. Mas quando ela voltou, já estava tudo lá, esperando por ela. Não precisou de ter dor de cabeça, né? Como se diz, não sei se era assim antigamente, mas tinha peão, né? Que a gente levava comida na roça, tudo. Ela não teve de se preocupar com isso, de fazer comida e levar lá para os peão. Não, ela não teve essa preocupação. Eu quero te dizer nesta manhã, eu não sei o que você precisa, mas nosso Deus sabe. Eu não sei o que você tem entregado nas mãos de Deus, mas o Senhor sabe. Porque Ele é fiel. Então, irmãos, há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Hora de sair e hora de voltar. A hora é chegada. Teve o tempo do vento soprar, teve o tempo do fundo do poço, teve o tempo do choro. Agora vai ser tempo de alegria. Vai ser tempo de receber tudo que plantamos. Nós regamos com as nossas lágrimas. E chegou o tempo de colher o que nós regamos. Então, hora de plantar e hora de colher. Seja bom ou não.
Se plantamos mal, vamos colher o mal. Se plantamos bem, vamos colher o bem. Mas chegou o tempo para todos nós colher o que plantamos. Quando fazemos na direção de Deus, dá tudo certo. Quando nós fazemos na direção de Deus, dá tudo certo. Então, continua fazendo na direção de Deus, que já deu tudo certo. E o que Deus tem para dizer nesta manhã, não dê as costas para Ele. Não dê as costas para o que Ele diz nesta manhã. Porque Ele dá a direção. Cabe a nós seguir em frente, na direção que Ele nos entrega. Viver para Deus é abrir mão das nossas próprias escolhas para viver o sobrenatural de Deus. Para viver o sobrenatural de Deus, nós temos que abrir mão das nossas próprias escolhas, próprias vontades. E quando não tem renúncia, nós não vai ter o que nós precisamos, o que nós buscamos, o que nós necessitamos. Temos sim que renunciar a muitas coisas neste mundo, para nós viver o sobrenatural de Deus. Nós temos que renunciar a muitas coisas. Tem que andar em obediência, porque nós não temos que continuar sendo um arbusto pequeno. Temos que ganhar força e crescimento. Em nome de Jesus, nós temos que ganhar força e crescimento. E crescer na presença de Deus. E não continuar sendo um arbusto pequeno. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus, Ele é água viva. Ele é água viva e faz arbusto pequeno virar palmeira. Então não seja arbusto, seja como a palmeira. O vento vem, bate, ela se enverga, mas não quebra. Então pare de ser arbusto pequeno e cresça na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele não prospera com nós vivendo no erro. Deus não nos prospera vivendo no pecado, não. Vivendo da forma que nós queremos, nosso jeito, não. Senhor e Deus, não. Nós prospera quando nós andamos em obediência. Deus, Ele arranca capa e mostra para nós quem nos engana. O Senhor, Ele arranca a capa de quem está nos enganando, de quem está nos tentando passar para trás, de quem está nos difamando, de quem está querendo o nosso mal. Ele arranca a capa e nos mostra a verdadeira face, o verdadeiro eu daquela pessoa. Muitos querem saber da nossa vida, falam que vai orar, mas é só para saber. E continuar falando, eu falei, eu não disse.
Muitos querem ver, fala que é cristão, mas quer ver a nossa derrota. Quer ver nós fracassando. Quer ver nós sofrendo. Quer nossa derrota. Se alegra com a nossa derrota. Se alegra com o que estamos passando. Muitos são assim. Não é porque tem o nome de cristão, que participa da Santa Ceia, que canta num coral, que fala que faz a obra do Senhor, mas no teu coração não mudou nada. No teu coração é amargo, no teu coração deseja o mal, deseja a derrota, só tem a amargura. Abraça com sorriso, mas no coração está desejando o mal. E o Senhor diz nesta manhã: muda enquanto ainda há tempo, enquanto ainda tem vida. Muda e saia desse pódio, saia desse chão, saia desta amargura, saia desse desânimo, saia dessa vida momentânea e viva para Deus. Viva com alegria, viva em paz. Entrega totalmente teu coração para Deus e muda a maneira de falar, muda a maneira de se comportar, de pensar. Limpa suas vestes enquanto ainda há tempo. Receba esta palavra em nome de Jesus e saia limpo nesta manhã. Saia daqui com esperança, com ânimo e prosperidade nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Deus hoje Ele está dando firmeza a mim e a você. Hoje nós teremos firmeza para tomar decisões que terão que tomar. Muitas das vezes estamos passando por lutas porque nós não tomamos decisão. Não temos atitude de tomar uma decisão. Nesta manhã o Senhor Ele está alicerçando alguém. Receba e tome posse do alicerce de Deus. Firmando os pés na rocha que é Jesus. Alicerçando é firmando os pés na rocha que é Jesus. Receba esta palavra nesta manhã. O Senhor, Ele está dando condição para reformar, para comprar. Deus vai fazer e confirmar tudo. Deus está confirmando tudo. Ele vai dar condição para reformar o que é necessário ser reformado na tua casa. E condição para comprar. Deus está confirmando nesta manhã. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Não precisa se apresentar, pois Deus está enviando alguém para te apresentar. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração? Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos na tua presença, te agradecendo por essa manhã maravilhosa. Senhor, nos liberta, Pai. Liberta cada um que está aqui nesta manhã. Muitos se sentem presos, cativos, de portas abertas, Pai. Mas se sente preso, se sente presa, se sente amarrados,
se sente sem saber para onde ir, se sente, meu Pai, se sente um nada, se sente abatido, se sente enganado, enganada. Senhor, visita neste momento e traz a restituição, e traz um renovo, um novo, o refrigério para este irmão, para esta irmã, para esta pessoa que está buscando para um parente. Senhor, essa pessoa que se sente atribulado, atribulada, sem direção, sem foco, não tem foco mais, não sabe para onde ir, não sabe como voltar, se sente abalado, abalada, se sente triste, inconformado, inconformada. Vá de encontro a esta vida neste instante, que se sente, meu Pai, que tudo acabou, que para ele ou que para ela não tem mais jeito, que sofre tanta angústia, que, Senhor, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Essa pessoa que está aflita, sem saber o que fazer, nesta situação qual está vivendo, visita nesse instante, Pai, os andareiros, visita nesse instante, Pai, andando por aí sem direção, Senhor, acamados em um hospital, em uma cadeira de rodas, Senhor, 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 sem força nenhuma, Senhor, visita e cura, traz o refrigério, traz a força, traz o ânimo novamente para este irmão, esta irmã, para este parente que está buscando, Senhor, por um filho, por uma filha, por um sobrinho, uma sobrinha, pela parentela, pelo conhecido. Esta pessoa está juntamente comigo fazendo esta campanha. Ah, Senhor, onde estiver indo a minha voz, Senhor, vai de encontro neste momento, Senhor. Ah, Jesus, dá a liberdade que convém nos dar, Senhor, para nós orar, para nós buscar, para nós continuar confiando. Tira seus empecilhos da nossa frente, tira as pedras de tropeço dos nossos caminhos. Coloca por terra todos os atrapalhos, toda perseguição, toda perturbação. Muitos estão sendo perturbados, Senhor. Como eu era, Pai, no sono, eu ia dormir, Pai, repreende esses espíritos das trevas, que atribula essa pessoa para que não durma, para que venha enlouquecer. Mas o sangue de Jesus tem poder, está indo de encontro agora a estas vidas, curados para curar, libertos para libertar. E eu sei que o Senhor já me libertou desse mal. E eu sei que o Senhor também está libertando nesta hora este irmão, esta irmã, essas vidas que não dorme direito. Porque, Pai, o espírito maligno imundo perturba o sono, perturba a mente, perturba os pensamentos, causando aflição, causando pânico, causando, meu Pai, muitas, Senhor, enfermidades, causando medo. Mas em nome de Jesus, o Senhor chegou agora. O Senhor chegou nessa vida. O Senhor, meu Pai, ressuscita. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma. Liberta esse cativo que está sendo mantido em cárcere, Senhor, espiritual. Mas vai de encontro agora a esta vida, Pai, que nem se alimenta mais direito. Esta vida, meu Pai, que nem sente mais fome, que está atribulado, atribulada. Vai de encontro neste momento e dá livramento. Eu profetizo que seja liberto e liberta. Em nome de Jesus, todos os cativos espiritualmente e também fisicamente estão cativos nos remédios. Estão, meu Pai, e não vê solução, e não vê saída, e não vê, meu Pai, mudança. Mas o Senhor é o Deus de mudança. O Senhor é Deus que estrutura. E o Senhor é Deus que restitui. E o Senhor está restituindo nesta manhã.
E o Senhor está libertando nesta manhã. E o Senhor está colocando por terra a perseguição, a perturbação no sangue, a perturbação em sonhos, a perturbação maligna, sonhos malignos, setas malignas. Discernimento, Deus desce o discernimento para as nossas vidas. Dá discernimento a cada um nesta manhã, dos próprios erros. Senhor, dos próprios pecados. Dá-nos direção para nós abandonar, para nós não ficar mais nos erros, no engano, nas falhas, sendo perseguido por causa dos nossos próprios erros, pelas nossas falácias também, que não é do teu querido, da tua vontade. Mas em nome de Jesus está caindo por terra, em nome de Jesus, que estamos sendo livres e libertos. Receba a libertação, seja livre dessas algemas, seja livre desses pensamentos, seja livre dessas flechas malignas, que eu profetizo para a minha vida e para a tua vida. Estamos libertos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos libertos, em nome de Jesus. Amém.